Voltamos com a notícia de frente. Vamos aqui rapidinho, antes do destaque do Lúcio, para as mensagens de WhatsApp aqui do nosso telespectador. Bom dia, Ismael do Guanabara. Esses conselheiros ladrões, eu acho que está claro, o Brasil todo, que esse Gilmar Mendes do STF é acostumado a dar liberdade para os bandidos do colarinho branco, como acabou de liberar o ladrão conselheiro. Peraí, pelo amor de Deus, é um ataque equivocado com relação ao Gilmar Mendes. A decisão não é do ministro Gilmar Mendes. A decisão foi do ministro Dias Toffoli. O pedido foi do advogado Rodrigo Mudrovski e a decisão da liberdade foi do presidente da corte. Só ele podia dar, aliás, porque estava em recesso. E foi decisão do Dias Toffoli. Aliás, o seguinte... Vamos dar Gilmar o que é de Gilmar. Que a fama e a Toffoli o que é de Toffoli. Dias Toffoli fez um barulho danado, né, como que é, nas férias forenses, né? Essa medida que é o seu destaque de hoje, né, do ministro Edson Fachin, né, salvando a Lava Jato de mais uma conspiração, a liminar que ele revogou, que ele cassou, foi do excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Dias Toffoli. Olha, e tem mais uma aqui, o Wagner. Bom dia a todos do programa. Queria fazer uma pergunta ao Antero. Por que ele não fala do ministro Tarcísio de Freitas? Como ele está conseguindo fazer essas obras entregando, ao contrário dos ministros anteriores? Olha, eu considero o ministro Tarcísio o melhor ministro do governo Bolsonaro. Considero ele um ministro espetacular, né? Agora, ele tem feito bem... Se tivesse sido dado a ele as condições que foram dadas nos governos anteriores, ele estaria fazendo muito mais coisas. Porque ele é muito competente, eu concordo com o telespectador, ele é uma das ilhas de competência do governo Bolsonaro. Eu acredito que ele está fazendo um bom mandato à frente da Secretaria de Infraestrutura. Com um detalhe, meu amigo, o governo Bolsonaro voltou a liberar as chefias do DENIT no Brasil inteiro para o PL, tá? Só para saber que vai voltar tudo como era antes por causa da exigência do Centrão, tá? Mas o ministro Tarcísio, indiscutivelmente, é um bom ministro. Vamos então para o seu destaque, Lúcio? Nós não temos aí... Temos, daqui a pouquinho a gente chama aqui o decreto. Daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai com o decreto do prefeito. Mas dá tempo de mais uma mensagenzinha? Vamos aqui então, enquanto chega a matéria, porque o nosso telespectador manda um textão, eu vou tentar dar uma resumida aqui. Ele fala, olha, vocês têm que falar a verdade. Os governos municipais e estaduais têm por obrigação de testar todos nós aqui em Mato Grosso, separar os suspeitos, fazer o isolamento, tratar, fazer os exames, aplicar o protocolo de tratamento precoce com os medicamentos já aprovados pela população brasileira. Vem uma montanha de dinheiro do governo federal. Onde está? Pergunta aí o nosso telespectador Lúcio Sorge. Não. Será que essa é uma cobrança que todo mundo faz. Agora, sem o teste, não tem como testar, né? Aumentou aqui, o governo do estado distribuiu aí 400 mil testes. 440 aí, né? mil testes, né? 140? 440 mil testes. Mais de 400 A população de Mato Grosso é mais ou menos 3 milhões de habitantes, né? Se a gente conseguir testar os 440 mil, tudo bem. Agora, o município poderia ajudar, o telespectador está certo, né? O Estado entra com 440 mil, os municípios todos somados com mais... Por exemplo, Cuiabá recebeu muito mais dinheiro para a Covid do que o Estado, que o governo do Estado. E é preciso também o seguinte... Várzea Grande recebeu mais dinheiro do que o governo, então... Podiam ajudar também. É preciso colocar a verdade por inteiro, né? Verdade por inteiro. Esse daí não é um problema só de Mato Grosso, né? A baixa testagem é um problema do país inteirinho, é isso? Não é só aqui em Mato Grosso, né? Quer dizer, se o governador Mauro Mendes é culpado, se o prefeito Emanuel Pinheiro é culpado, o ministro da Saúde é culpado, né? O presidente Jair Bolsonaro também é culpado, mas aí todos eles sempre têm algum tipo de justificativa, seja lá em Brasília ou seja aqui em Mato Grosso.
Olha, agora sim, então vamos deixar seu destaque daqui a pouquinho, tá? Primeiro vamos chamar então o decreto, as novas medidas para funcionamento das 52 feiras gastronômicas e também as feiras livres aqui que existem na capital. Foi divulgado ontem durante uma live do prefeito Emanuel Pinheiro. Confira. E é isso que eu estou oportunizando hoje com o decreto que acabo de assinar e publica amanhã. Vocês poderão voltar ao trabalho. Só para informá-los, os feirantes, em geral, poderão funcionar, evidentemente, poderão voltar ao trabalho, cada um no seu dia, nas populares feiras dos bairros, até às 22 horas. Os feirantes, as feiras de artesão e culinária no Beco da Matriz, poderão funcionar de segunda a sábado, das 9 da manhã às 17 horas. As feiras, as feiras que funcionam no comércio, em logradouros públicos, nas vias e praças da nossa cidade, os populares baguncinhas também, poderão funcionar também de segunda a sábado, no período diurno, das 9 da manhã às 17 horas, e de segunda a domingo, no período noturno, das 18 às 22 horas. Então, dessa forma, vocês poderão estar retomando, num período de convivência com o vírus, ao trabalho. Entretanto, precisam seguir, e conclamo vocês a nos ajudar, não a me ajudar, a nos ajudar, seguir uma rigorosa medida de biossegurança. Não aglomerem, máscaras, certo? Cuidados, higienização, álcool gel, máscaras em todos os feirantes. Exijam, só atendam clientes com máscaras, distanciamento de uma barraca para outra. E, por favor, cuidem de vocês, que cuidando de vocês, da higiene pessoal, da saúde e da vida de vocês, vocês vão estar cuidando da saúde e da vida dos seus familiares e de toda a sociedade. Bom, então vamos para o seu destaque, Lúcio. Meu destaque aí é uma investigação aberta pelo Ministério Público Estadual, aberto lá pelo núcleo, né, de defesa do patrimônio público e probidade administrativa, sob aí a coordenação do promotor Mauro Zac. E aí a suspeita aí é de uma manobra fiscal, mais conhecida como pedalada, né, ou maquiagem do orçamento da Prefeitura de 2019. Esse assunto também é destaque hoje aqui no jornal A Gazeta, né? E aí o inquérito foi aberto com base numa denúncia feita pelos vereadores Felipe Velaton e Marcelo Bussic. Os dois apresentaram a denúncia em março deste ano, na qual indicam que a Prefeitura tem anulado empenhos para poder conquistar um bom índice de capacidade de pagamento ao Tesouro Nacional e, com isso, contrair empréstimos com a União. E aí o seguinte, só lembrando aqui que, se for confirmado isso, a pedalada, né, a manobra fiscal, a maquiagem no orçamento de 2019 teria sido superior a 320 milhões de reais. Emanuel Pinheiro fez uma série de empréstimos junto a bancos estatais para poder viabilizar obras na cidade. Os autores da denúncia citam como exemplo a anulação, dentro dessa denúncia, um dos exemplos é a anulação aí de 326 milhões de despesas correntes, o que eu acabei de falar agora, que representam pagamentos de fornecedores da Prefeitura. O valor será apresentado, ou melhor, será equivalente a 33% das despesas efetivamente empenhadas pela Prefeitura de Cuiabá. E aí a Prefeitura se defende dizendo o seguinte: a assessoria do prefeito informou que não há ilegalidade em anular empenhos e que a medida é um procedimento técnico e contábil justificado por diversos fatores, como cancelamento de saldos estimados, mas não realizados durante o exercício. Aí é o seguinte, só tentando interpretar melhor para o telespectador aqui, de que o cancelamento, isso daí ocorre
pelo cancelamento de saldos estimados, mas não realizados durante o exercício. Ou seja, fizeram gasto, né? Contrataram o serviço, compraram o produto, mas depois não tinha dinheiro lá no caixa, não é isso? E aí a gente lembra o seguinte, de que muitos, não são poucos não, muitos fornecedores estão com os pagamentos atrasados aí na Prefeitura de Cuiabá. E não é de hoje não é de hoje. Desde o ano passado tem muita gente sem receber pelo serviço que prestou e pelo produto que vendeu. E aí é o seguinte, só mais um exemplozinho para mostrar que a situação da Prefeitura de Cuiabá é difícil. A Câmara Municipal, né, os vereadores que dão sustentação ao prefeito Emanuel Pinheiro, não tiveram que aprovar lá que, olha, o prefeito Emanuel Pinheiro não precisa pagar a Previdência. Aliás, não vinha pagando desde fevereiro ou março, né? E aí, o Ministério Público Estadual quer saber também do Tribunal de Contas se foi aberto algum procedimento, alguma auditoria para investigar essa denúncia dos vereadores Felipe Velaton e Marcelo Bussic, porque essa denúncia também foi para o Tribunal de Contas do Estado. E é grave a denúncia, né? É grave. Uma pedalada aí superior a 320 milhões de reais, se isso ocorreu, né? É uma denúncia gravíssima, né? É muita maquiagem para tentar deixar as contas da Prefeitura no azul. E o seguinte, por tudo que vem sendo divulgado aí nos últimos tempos, a situação da Prefeitura de Cuiabá não é nada boa. Pois é, e em nota a Prefeitura chegou a citar aquela nota B, né, que recebeu ano passado como bom pagador. Não é isso, Lúcio? Mas aí tem essa denúncia, né? Pois é. Tem essa denúncia. Isso é propaganda, né? Não, mas é exatamente Não, a nota da Prefeitura é uma publicidade, é uma propaganda. Não, sim, não, estou só... Não, mas isso consta, inclusive, na própria denúncia, de que estão, o seguinte, de que a Prefeitura cancelou empenhos para poder manter essa nota boa junto ao Tesouro Nacional. Para quê? Para quê? O seguinte, ela não está conseguindo pagar as contas. Ela cancela os empenhos para ficar no azul, para ir fazer mais dívida, para ir fazer mais empréstimo. Olha, confirmando-se isso daqui, ó, é mais uma irresponsabilidade da Prefeitura de Cuiabá. E uma fraude, né? E não, uma fraude, é uma fraude. A denúncia é de uma fraude do prefeito Emanuel Pinheiro para conseguir mais dinheiro para endividar mais o município. Agora, no mesmo modo que a gente tem que elogiar essa meninice, essa juventude brilhante que tem a Câmara de Cuiabá, Marcelo Bussic, Gilberto Figueiredo, que lá esteve, Felipe Velatão, Diego Guimarães, quem mais? Dilemário Alencar, que está fazendo um bom mandato, quem mais? Abílio Júnior, quem mais? Os que fazem a oposição mais forte também, não né? é o problema de fazer oposição, fazem com qualidade. Esse documento, eles têm apresentado ao Ministério Público, eles apresentaram documentos ao Ministério Público que possibilitaram a prisão do secretário e do subsecretário de Saúde, que mostraram desvio de dinheiro na Secretaria de Saúde, que evidenciaram contratações por indicação política na Secretaria de Saúde. Tudo isso trabalho dos vereadores. Os vereadores estão muito melhores do que o Ministério Público. Mas, ao mesmo tempo que tem os vereadores do bem, tem os vereadores do mal, os vereadores da omissão, os vereadores que são escancaradamente, assumidamente, eles assumem o título de Pilatos, porque eles se omitem e eles cohonestam com as irregularidades da Prefeitura. Essa imoralidade da Previdência, os vereadores autorizaram, em julho deste ano, o que o prefeito já vinha fazendo a partir de fevereiro. Eles retrocederam a fevereiro, a maioria da bancada, que é do Emanuel Pinheiro, que é um puxadinho da Câmara, retrocederam a fevereiro para legalizar uma ilegalidade. Essa denúncia
ela está nas mãos de um bom promotor. Mauro Zac é um homem sério. Espero que ele tenha técnicos que possam dar respaldo a ele. A denúncia do vereador, principalmente uma denúncia assinada por Marcelo Mussic, ela não é denúncia de um vereador qualquer. Marcelo Mussic é auditor, concursado do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Tecnicamente, ele tem formação para isso. Tecnicamente, ele sabe o que está falando. Então, a denúncia assinada pelos vereadores Marcelo Mussic e Felipe Felatão precisa ser levada a sério, e eu fico torcendo para o Ministério Público se assessorar bem, né? Porque esse negócio de popó, dar prêmio para Mauro Zac todo ano, lá naquele... Como que é o nome daquele grupo lá do GW100? Isso aí eu tenho certeza absoluta, não vai influenciar em absolutamente nada o comportamento do irrepreensível Mauro Zac. E aí o seguinte, por falar no Mauro Zac, ele diz o seguinte, que as respostas da Prefeitura não foram suficientes para estancar as dúvidas quanto à legalidade dos cancelamentos. E aí o seguinte, essa reportagem aqui agora, eu falei que estava no jornal A Gazeta de hoje, como está, né, com destaque. Essa reportagem aqui é do Bom da Notícia, do nosso companheiro Edivaldo Ribeiro. E aí Mauro Zac diz o seguinte, abre aspas, tais fatos têm ocorrido por meio de estornos indiscriminados de empenhos, com o intuito de reduzir as obrigações financeiras e despesas correntes e, consequentemente, influenciar de forma positiva o cálculo de indicadores de poupança corrente e liquidez, fecha aspas, diz o promotor Mauro Zac sobre essa suspeita de pedalada, essa suspeita de maquiagem, suspeita de fraude no orçamento da Prefeitura de Cuiabá de 326 milhões de reais. Bom, vamos para mais um intervalo. Na volta tem mais a notícia de frente.